pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um vídeo? Esse é o vídeo 11 do nosso caminho de mesa Jardim de Flores. E no vídeo 10 nós paramos na carreira 165. E agora nós vamos dar continuidade com a carreira 166, já trouxe ela pronta. Para lembrar, antes de passar a pontuação da carreira 166 para vocês, eu medi ele, tá? Até a carreira 165, ele tá com 1,35 m, tá? Só para vocês saberem, só para se basearem mais ou menos no tamanho dele. Já passamos um pouco mais da metade e tá com 1,35 m. Então, vamos lá para a carreira 166. Deixa eu relembrar novamente, 1,05 m de largura e 1,35 m de comprimento até aqui. Então, vamos lá, pessoal, carreira 166, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. 3 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 quadradinhos. 7 pontos altos e 1 quadradinho. Aqui inicia-se o nosso trabalhado. Um quadrado alongado, desculpa, pessoal, uma gaivota, tá? Não é quadrado alongado. Então, depois aqui dos 7 pontos altos e 1 quadradinho, eu inicio com uma gaivota. Depois o quadrado, uma gaivota, um quadrado, a gaivota, o quadrado, a gaivota, o quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, a gaivota, o quadrado, gaivota, quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota e um quadrado alongado em cima da pontuação. Sempre pulando 5 e fechando no sexto com ponto alto. O quadrado é sempre 5 correntinhas. Então, terminei aqui com o quadrado alongado e dou sequência à pontuação. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pontos altos, 2 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos. Vai ser isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Deixa eu ver o anterior, se eu falei certo para vocês. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Isso, aqui é 19. Depois do quadrado alongado, são 19 pontos altos, 2 quadradinhos. E 16 pontos altos. 3 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. 2 quadradinhos, 4 pontos altos e 1 quadradinho. Aqui eu tive 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos. E terminei a carreira 166 com 2 quadradinhos, sendo que o último quadradinho é um aumento, tá, pessoal? Então, eu tive um aumento no final da carreira. Terminei com 2 quadradinhos. E agora, nós vamos para a carreira 167. A carreira 167, eu tive um aumento no início da carreira, um aumento de apenas um quadradinho, totalizando com o aumento 3 quadradinhos. Aqui, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. Depois dos 13 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos aqui. E mais 4 quadradinhos. Aqui, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e 3 quadradinhos. Pra cá, eu tive 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 pontos altos. E aqui eu inicio o meu trabalhado. Eu vou sempre falar pra vocês, tá, pessoal? Gaivota, quadrado, gaivota, quadrado. Pra algumas pessoas é meio chato, mas pra outras é essencial, tá bom? Nem todo mundo consegue acompanhar. Então, por isso que eu falo. Então, vamos lá. Então, aqui depois da minha pontuação, que foram de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Depois dos 19 pontos altos, eu inicio o meu trabalhado. Então, eu inicio com uma gaivota. Então, uma gaivota, um quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado. A gaivota, o quadrado, a gaivota, o quadrado, gaivota, quadrado. Gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado e um quadradinho.
tá? Um quadradinho. Depois do quadradinho, eu faço 7 pontos altos. E depois dos 7 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui. 3 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui também. E terminei minha carreira 167 com apenas um quadradinho. Aqui eu não tive aumento nem diminuição. E agora nós vamos para a carreira 168. A carreira 168 não tem aumento nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 7 pontos altos. 3 quadradinhos. Aqui eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Pra cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 10 quadradinhos aqui. Aqui eu tive 7 pontos altos e um quadrado alongado em cima da minha pontuação, ó. Pulei 5 de base e fechei no sexto com um ponto alto. Olha como eu fiz, pessoal, meu quadrado alongado na pontuação. Então, depois dos 7 pontos altos, um quadrado alongado. Depois do quadrado alongado, a gaivota, um quadrado, a gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota. Um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota e um quadrado. Depois do quadrado, eu tive um quadradinho. Aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. 13, né? Eu falei 13 aqui já ia pulando um quadradinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Exatamente 11 quadradinhos. E pra cá eu tive 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. 2 quadradinhos. 4 pontos altos e mais 2 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. E terminei minha carreira 168 com 2 quadradinhos sem aumento e sem diminuição. E agora nós vamos para a carreira 169. A carreira 169, pessoal, eu tive um aumento de um quadradinho. Então, com o aumento, eu totalizei 3 quadradinhos. Depois dos 3 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. 2 quadradinhos. 7 pontos altos e 2 quadradinhos. Aqui eu tive 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. Pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos, tá? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Depois dos 12 quadradinhos, eu tive aqui uma gaivota e um quadrado alongado em cima da pontuação. Gaivota sempre aquilo que eu falei pra vocês, 3 correntinhas, pulo 2 de base no terceiro, fecho com ponto baixo, faço mais 3 correntinhas, pulo 2 de base, fecho no terceiro com ponto alto. O quadrado alongado sempre pulando 5 e fechando no sexto ponto de base, fazendo sempre 5 correntinhas. Então, meu trabalhado ficou assim: uma gaivota e um quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, a gaivota, o quadrado e terminei meu trabalhado com uma gaivota. Aqui eu tive 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos, quer dizer, pontos altos não, quadradinhos. Então, depois dos 7 pontos altos, 2, 4, 6, 8, 10 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. 3 quadradinhos. 4 pontos altos. E terminei a carreira 169 com 2 quadradinhos, sem aumento e sem diminuição. E agora nós vamos para a carreira 170. A carreira 170 tem um aumento de 2 quadradinhos. Eu já estava fazendo, esquecendo de mostrar para vocês como faz. Porque sempre quando é um quadradinho, eu não faço. Quando são 2 ou mais, eu faço junto.
Então, aqui, ó, é início de carreira. Então, eu já virei aqui o meu trabalho, tá? Para iniciar a carreira 170. Fiz um total de 10 correntinhas, tá, pessoal? 10 correntinhas. Depois que eu fiz as minhas 10 correntinhas, eu vou laçar o meu fio e venho aqui, ó. Conto 7 correntinhas e na 8ª correntinha, eu fecho com ponto alto. Formando aqui o meu primeiro quadradinho. Faço mais 2 correntinhas. Pulo 2 correntinhas que me restaram aqui, venho aqui no ponto alto e fecho com ponto alto. Pronto, formei aqui o meu segundo quadradinho. Então, eu fiz aqui o meu aumento. 2 quadradinhos de aumento. Eu preciso de 4, então, vou fazer mais 2 correntinhas. Venho aqui, ó, pulo esse quadradinho, no ponto alto, faço um ponto alto. Meu terceiro quadradinho, faço mais 2 correntinhas. Pulo 2 de base, que é o quadradinho aqui no ponto alto. Eu fecho com ponto alto. Então, aqui está o início da minha carreira 170, tá? Os 2 quadradinhos de aumento e mais 2, totalizando 4. E já eu retorno com vocês mostrando toda a pontuação. A carreira 170, eu tive 2 quadradinhos de aumento, eu fiz junto com vocês. Então, totalizamos aqui 4 quadradinhos com aumento. Depois dos 4 quadradinhos, eu fiz 4 pontos altos e mais 2 quadradinhos. Aqui eu tive 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Pra cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. Depois dos 10 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos e um quadradinho. E aqui eu inicio o meu trabalhado de gaivotas e quadrados. Eu inicio com um quadrado. Então, ficou assim, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota. Um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota. Quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado. Terminei aqui, pessoal, ó, com o quadrado alongado, tá? Então, depois do quadrado alongado, eu fiz um quadradinho e 4 pontos altos. Aqui, depois dos 4 pontos altos, eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos e um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui também e 3 quadradinhos. Pra cá, eu tive 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e terminei minha carreira 170 com 2 quadradinhos, sem aumento e sem diminuição. E agora, nós vamos pra carreira 171. A carreira 171, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 quadradinhos. 2, 4, 6, 7. Depois dos 7 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos, um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos aqui também. Pra cá, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. Depois dos 9 quadradinhos, eu fiz 7 pontos altos e um quadradinho. Aqui eu iniciei meu trabalhado de gaivotas e quadrados. Então, ficou assim, iniciei com uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado. Uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado. Gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado. Uma gaivota, um quadrado e terminei o meu trabalhado com uma gaivota. Depois da gaivota, eu fiz um quadradinho e 7 pontos altos. Pra cá, eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10. E depois dos 10 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, 3 quadradinhos, 2, 4, 6, 7 pontos altos aqui e terminei minha carreira 170 com 3 quadradinhos, sendo que o último quadradinho foi um aumento. Então, eu tive um aumento no final da carreira, tá? Então, terminei com 3 quadradinhos. Agora, nós vamos para a carreira 172. A carreira 172, eu tive um quadradinho de aumento. Com o aumento, eu tive 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos, 2 quadradinhos,
2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 9. Depois dos 9 quadradinhos, eu fiz aqui 7 pontos altos. E fiz uma gaivota em cima da minha pontuação, ó. Observem como eu fiz, ó. Pulei 2 de base, peguei no terceiro com ponto baixo, pulei 2 de base, peguei no terceiro com ponto alto. Então, eu inicio o meu trabalhado com uma gaivota. E depois da gaivota, tem um quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado. Uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, e termino meu trabalhado com uma gaivota também em cima da minha pontuação. Olha como eu fiz. Então, depois da gaivota, eu faço 7 pontos altos. E pra cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. 7 pontos altos e 2 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Então, o final da minha carreira 172 foram de 2, 4, 6 quadradinhos. Lembrando que aqui eu tive uma diminuição, ó. Me restou um quadradinho da carreira anterior. Então, foram 6 quadradinhos com uma diminuição. E agora, nós vamos para a carreira 173. A carreira 173, eu diminuí 4 quadradinhos, ó. Observem como eu fiz. Diminuí por... O primeiro eu nunca conto, conto a partir do segundo. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por 12 pontos de base. Aí, subi com 5 correntinhas e fiz 2 quadradinhos. Olha como ficou. E depois dos 2 quadradinhos, eu fiz aqui 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. 13, realmente 13. 3 quadradinhos e 4 pontos altos. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. 7 pontos altos aqui. E depois dos 7 pontos altos, eu inicio o meu trabalhado do meio. Então, eu inicio com um quadrado. Então, aqui, iniciei com um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota. Um quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, e termino o meu trabalhado com um quadrado. Depois do quadrado, eu faço 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. Depois dos 10 quadradinhos, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, 3 quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos, e termino a minha carreira 173 com 2 quadradinhos, sendo que o último é um aumento. Então, no final da carreira 173, eu tive um aumento totalizando 2 quadradinhos. E agora, nós vamos para a carreira 174. Carreira 174, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos. 3 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Pra cá, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. Aqui, eu fiz 7 pontos altos. E aqui, eu iniciei meu trabalhado. Eu iniciei meu trabalhado com uma gaivota, um quadrado, 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 uma gaivota, um quadrado. Gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, e terminei meu trabalhado com uma gaivota. Aqui eu fiz 7 pontos altos, e pra cá,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos, 4 pontos altos, 4 quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, e terminei minha carreira 174 com 2 quadradinhos sem aumento e sem diminuição. E agora nós vamos para a carreira 175. A carreira 175, pessoal, não tive aumento nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 quadradinhos. 13 quadradinhos. 7 pontos altos aqui e 1 quadradinho. E aqui foi o nosso trabalhado de quadrados e gaivotas. Iniciei com um quadrado alongado, uma gaivota, um quadrado, 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 gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, e terminei meu trabalhado com um quadrado alongado. Depois do quadrado, eu fiz um quadradinho, 7 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos aqui, tá? 10 quadradinhos. Depois dos 10 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, 3 quadradinhos. Aqui eu tive 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. E terminei minha carreira 175 com 2 quadradinhos, sendo que o último foi um aumento. Então, eu tive um aumento no final da carreira, terminando com 2 quadradinhos. E agora, nós vamos para a carreira 176. A carreira 176, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos. 3 quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui. Pra cá, eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos, tá, pessoal? 2, 4, 6, 8, 10. Depois dos 10 quadradinhos, eu fiz 7 pontos altos e um quadradinho. E aqui, eu vou dar início ao meu trabalhado. O trabalho tá enorme, pessoal, enorme. Tá até difícil eu colocar aqui para mostrar para vocês. Então, depois do quadradinho, eu inicio meu trabalhado com uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, e termino o meu trabalhado com uma gaivota. E depois da gaivota, eu faço aqui um quadradinho e 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 quadradinhos, tá? 13 quadradinhos. 7 pontos altos aqui. E terminei minha carreira 176 com 3 quadradinhos. Eu não tive aumento aqui nem diminuição. Então, o final da carreira 176 foram de 7 pontos altos e 3 quadradinhos. Agora, vamos para a carreira 177. A carreira 177, eu tive um quadradinho de aumento. Aquele aumento de 7 correntinhas que fecha no mesmo espaço com ponto alto, tá? Então, fiz aqui com aumento 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Aqui eu fiz 7 pontos altos e um quadradinho. E aqui vamos dar início ao nosso trabalhado.
Eu não estou falando devagar, pessoal, porque eu já expliquei para vocês que é quadrado em cima de gaivota e gaivota em cima de quadrado. Quando for em cima da pontuação, eu falo, tá? Aí eu falo com calma. Mas enquanto for assim, eu vou falar um pouco rápido, senão a gente perde muito tempo com o vídeo. Então, depois dos 7 pontos altos e do quadradinho, comecei o meu trabalhado com o quadrado. Então, ficou assim, um quadrado, uma gaivota, 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 um quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, e terminei meu trabalhado com um quadrado. E depois do quadrado, um quadradinho. 7 pontos altos. Para cá, eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos, tá? 10 quadradinhos. Aqui, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, 3 quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos aqui. E terminei a minha carreira 177 com apenas um quadradinho, sem aumento e sem diminuição. E agora, nós vamos dar sequência com a carreira 178. Na carreira 178, eu não tive aumento e nem diminuição. Eu subi com 5 correntinhas e fiz um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos, 3 quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui. Aqui eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Exatamente 11 quadradinhos. Aqui eu fiz 4 pontos altos, pessoal. E um quadrado alongado em cima da pontuação, ó. Pulei 5 pontos de base, fechei no sexto com um ponto alto. E o meu quadrado é sempre 5 correntinhas, tá? Então, eu iniciei meu trabalhado com quadrado alongado em cima da pontuação. Então, ficou assim. Depois dos 4 pontos altos aqui, um quadrado alongado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado e uma gaivota. Um quadrado, uma gaivota, 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 um quadrado, uma gaivota e um quadrado alongado também em cima da pontuação. Da mesma maneira que eu expliquei vocês lá no início, tá? Então, depois do quadrado alongado, eu fiz 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 quadradinhos, tá? 14 quadradinhos. 4 pontos altos aqui. E terminei a minha carreira 178 com 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, sendo que o último foi um aumento. Então, eu tive um aumento no final da carreira, tá? Então, terminei com 4 pontos altos e 5 quadradinhos com um aumento. E agora, nós vamos para a carreira 179. A carreira 179, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, um quadradinho e 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Exatamente 11 quadradinhos. 7 pontos altos aqui e já dei início ao meu trabalhado. Iniciei com uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado. Uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado e terminei com uma gaivota. Depois da gaivota, deixa eu arrumar minha linha para não desmanchar. Depois da gaivota, pessoal, eu fiz 7 pontos altos aqui, tá? 7.
Depois dos 7 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. Depois dos 10 quadradinhos, fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e 3 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos e terminei minha carreira 179 com apenas um quadradinho, sem aumento e sem diminuição. E agora, nós vamos para a carreira 180. A carreira 180, meus amores, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos, 3 quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10. Depois dos 10 quadradinhos, eu fiz 7 pontos altos. E agora, eu dou início ao meu trabalhado de quadrados e gaivotas. Inicio com um quadrado. Então, ficou assim: um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota. Um quadrado, uma gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota. Quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota e termino o meu trabalhado com um quadrado alongado. Depois do quadrado, eu fiz 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos aqui. 2, 4, 6, 8, 10. Depois dos 10 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos, tá? 16 pontos altos. Um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 7 pontos altos e terminei a minha carreira 180 com 2 quadradinhos, sendo que um quadradinho foi um aumento. Então, eu tive um aumento no final da carreira. Então, terminei com 7 pontos altos e 2 quadradinhos, sendo um aumento. E agora, nós vamos para a carreira 181. A carreira 181, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10. Depois dos 10 quadradinhos, eu fiz 7 pontos altos e vou dar sequência ao meu trabalhado. Inicio aqui com uma gaivota, um quadrado, 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 gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado e termino o meu trabalhado com uma gaivota. Aqui eu tenho 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. Depois dos 10 quadradinhos, fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos e 2 quadradinhos. Aqui eu tive 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos e termino a minha carreira 181 com apenas um quadradinho, sem aumento e sem diminuição. E agora, nós vamos para a carreira 182. A carreira 182, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. 3 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos. Depois dos 11 quadradinhos, eu fiz 4 pontos altos e um quadradinho. E agora, vamos dar sequência ao nosso trabalhado. Depois do quadradinho, eu comecei meu trabalhado com um quadrado alongado,
uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado. Gaivota, quadrado, gaivota, quadrado. Gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado. Gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota e termino o meu trabalhado com um quadrado alongado. Depois do quadrado aqui, eu fiz um quadradinho e 4 pontos altos. Pra cá, eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. Um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e mais um quadradinho. Repeti aqui 10 pontos altos, tá, pessoal? 10 pontos altos aqui. Aqui eu fiz 2 quadradinhos, mas eu preciso de 5. E como é um aumento com mais de um quadradinho, eu vou fazer com vocês. Vamos fazer aqui 3 quadradinhos. Deixa eu pôr minha linha pra cá, pra facilitar. Tá bem apertadinho aqui. Então, vocês tenham paciência comigo, tá, pessoal? Tá muito apertado. Mas vamos lá. Tenho 2 quadradinhos, vou fazer mais 3. Estou do mesmo lado que eu estou trabalhando, não virei. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, vou laçar o meu fio. E venho aqui no pé do ponto alto que eu estou trabalhando e faço um quadradinho. Pronto, fechei meu ponto alto. Tenho meu primeiro quadradinho. Eu vou virar no meu trabalho, virei aqui pra esquerda. Vou fazer aqui mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou laçar o meu fio. Pulo 1, 2 e na terceira correntinha, eu faço mais um ponto alto deitado. Olha aí, pessoal, fiquei com o meu segundo quadradinho. Deixa eu desmanchar aqui que ele não ficou muito bonitinho. Eita, hoje tá difícil. Tá muito apertado aqui, por isso eu tenho um pouco de dificuldade. Pronto. Fiz aqui mais um quadradinho, vou precisar de mais um. Então, eu vou dar uma viradinha aqui pra minha direita. Vou fazer mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou laçar o meu fio. Pulo 1, 2 e na terceira correntinha, eu vou fazer aqui mais um ponto alto deitado. Fiz aqui os meus 3 aumentos, só que ele ficou de ponta cabeça. E o que que nós vamos fazer? Nós vamos caminhar com pontos baixíssimos, como eu já expliquei pra vocês, por 3 pontos de base aqui, tá? 1, 2, 3. Vou caminhar aqui e já retorno. Pronto, pessoal, terminei aqui o meu aumento, ó. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz a minha caminhadinha, estávamos aqui, né? Aí, eu fiz a minha caminhadinha até aqui e o trabalho virou por si só, né? Aqui, ó. Fiquei com meus 5 quadradinhos, esse foi o final da minha carreira 182. E agora, nós vamos para a carreira 183. A carreira 183, eu tive um aumento, tá? Um quadradinho de aumento, totalizando 2 com aumento. Então, depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 pontos altos aqui e mais um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos e 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, eu fiz um quadradinho. E agora, eu vou dar início ao meu trabalhado. Vamos iniciar com uma gaivota. Então, ficou assim, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota. Um quadrado, uma gaivota, 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 um quadrado, uma gaivota e um quadrado. Gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado e termino o meu trabalhado com uma gaivota. Depois da gaivota, eu fiz aqui um quadradinho e 7 pontos altos.
Pra cá, eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10. Depois dos 10 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, 3 quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui também. E terminei a minha carreira 183 com apenas um quadradinho. Eu não tive aumento nem diminuição aqui no final da carreira. E no vídeo 12, pessoal, eu volto com vocês com a carreira 184. Deixa eu mostrar o gráfico para vocês se basearem onde estamos. Estou no último gráfico já. Ainda tem bastante coisinha pra gente fazer, mas estamos no último gráfico. Terminei aqui a carreira 183, ó. Estamos praticamente no meio desse trabalhado aqui. Ainda tem muitas gaivotas e quadrados pra gente fazer e depois o final. Mas ainda tem bastante trabalho, tá? Mas é só pra mostrar pra vocês onde estamos. Estamos praticamente aqui, ó, tá? E no vídeo 12 eu volto com a carreira 184, se Deus quiser. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus. Beijos, tchau, tchau.